Dando continuidade ao nosso treinamento, nós vamos falar agora um pouco sobre a documentação de instalações elétricas que são necessárias para toda e qualquer empresa que tenha trabalhadores que lidem com a área de eletricidade. O principal documento que é pedido na NR10 é o Prontuário de Instalações Elétricas, o famoso PIE. E o prontuário, ele por si só não é apenas um documento, ele é um conjunto de outros documentos, certo? E aí nós temos alguns documentos especificados, né? E não apenas documentos. É importante salientar que algumas medidas de controle e prevenção estão também dentro do prontuário de instalações elétricas. Entre elas encontram-se o conjunto de procedimentos, né, a documentação das instalações em si, como SPDA, EPI, EPCs, as especificações das ferramentas e dos EPIs, testes de isolação elétrica, descrição de procedimentos de emergência, entre outros, né? E se nós formos destrinchar cada um desses itens, nós temos que, nos diagramas unifilares, devemos ter várias informações, como questão do aterramento, devemos ter a questão dos níveis de tensão empregados, dispositivos de proteção, seção dos condutores, equipotencialização, dispositivos de proteção contra sobrecarga, contra o circuito, contra curto-circuito, contra surtos de tensão, que são os DPS, as especificações de cada EPI, de cada EPC, de cada ferramenta utilizado pelos eletricistas ou profissionais da área elétrica, que lidam direto ou indiretamente com sistemas, a qualificação, a habilitação, a capacitação e autorização dos trabalhadores, de cada um deles. E aí é importante frisar a diferença de cada um desses itens que nós vamos ver posteriormente. Os resultados de testes de isolação elétrica em EPIs, EPCs e ferramentas, como deve ser feito. A certificação de cada equipamento, dos materiais empregados na área elétrica e principalmente em áreas classificadas, que são áreas o quê? De atmosfera explosiva, principalmente, em que você tem gases, em que você tem armazenamento de combustível em substâncias inflamáveis. E também você tem que ter um relatório técnico das inspeções realizadas, com cronogramas, atualizações, recomendações, laudos que foram feitas em cada uma dessas inspeções. Tudo deve estar particularmente documentado e de acordo com as normas vigentes. E aí nós vamos passar a ver cada um desses documentos, cada um por vez. Aqui nós temos um exemplo de um diagrama unifilar. Nós podemos ver, por exemplo, a presença de um banco de capacitores, nós podemos ver disjuntores, né? Isso é de uma subestação abaixadora. Acredito eu que de níveis de tensão de, por exemplo, 69 kV para 13.8 kV, né? E aí nós temos disjuntores, nós temos transformadores de potencial, transformadores de corrente, transformadores de força, transformadores de potência, para-raios, dispositivos de seccionamento como disjuntores de alta tensão, nós temos transformadores de aterramento, né? Nós também temos alguns religadores, enfim, todos os dispositivos que abrangem uma subestação. Isso daí é apenas uma das documentações exigidas no prontuário de instalações elétricas. E esse diagrama, a partir de instalações elétricas que possuem edificações, empresas que possuem as cargas acima de 75 kW, já é obrigatório ter todos os documentos que nós estamos vendo e ainda veremos a seguir. Outra documentação extremamente importante é a inspeção do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, ou seja, o famoso SPDA. Aqui nós temos na figura um exemplo de um SPDA em que ele é formado por um sistema gaiola de Faraday e também com um captor Franklin, né, acima, por exemplo, daquela unidade mais posterior, né, que está
na parte de cima da edificação, com todos os seus condutores que abrangem o volume de proteção, com os condutores de descida e também o aterramento. O SPDA ele é composto de subsistema de captação, através da malha captora ou hastes, subsistema de descida, que são todos os cabos que descem conectados a essa malha captora e vão em direção ao aterramento, e o subsistema de aterramento, que é composto geralmente por um eletrodo de anel, que fica em volta da edificação à sua área externa, né? Fica da externa edificação, ela não pode ficar dentro. Porque em caso de uma descarga atmosférica cair em cima desse SPDA, caso o subsistema de captação receba uma descarga atmosférica, ao ser escoada pelo subsistema de aterramento, vai haver uma formação de linhas de potencialização, superfícies equipotenciais no chão. E aí pode gerar tensões de passo e promover alguns perigos e riscos de choque elétrico, como nós vimos em algumas apresentações passadas. E aí, para você poder fazer a medição da continuidade das descidas, você deve utilizar um aparelho chamado miliomímetro, que é um aparelho específico de corrente contínua. Isso é importante frisar. Não se deve utilizar aparelho de corrente alternada para medição de continuidade do subsistema de descida de um SPDA externo, ou até se o SPDA for da própria estrutura, como nós vemos na figura aí abaixo. E a forma de medição do miliomímetro. É importante frisar que é importante utilizar EPIs, não apenas evitando o choque elétrico, mas também, nesse caso, para medição em altura, né? Um trabalho em altura, no caso da NR35. E aí também nós temos a medição utilizando o terrômetro para a medição do subsistema de aterramento, né? E aí nós temos a forma correta de se medir a resistência de aterramento do subsistema de aterramento do SPDA. E é importante frisar que é necessário utilizar EPIs também nesse tipo de medição. Por quê? Porque o terrômetro, diferente do miliomímetro, ele é um aparelho que faz leitura injetando uma corrente alternada, né? Ele trabalha com corrente alternada. Então você tem que ter um cuidado maior até do que o próprio miliomímetro, devido justamente àquela questão de fibrilação ventricular, devido à própria questão do choque elétrico quanto a queimaduras. Enfim, tudo aquilo deve ser, todo o aparato de EPIs e proteção do trabalhador para essas medições de SPDA deve ser realizada, deve estar em mente para poder realizar essas medições e poder assim constatar tudo no laudo de aterramento e de SPDA. Quanto a EPIs e EPCs e ferramentas, também é importante frisar que os EPIs e ferramentas utilizados por eletricistas devem ser correspondentes à sua atividade. Você não pode utilizar, por exemplo, uma luva, como nós temos na imagem. Essa luva da imagem, ela possui a etiqueta vermelha, essas etiquetas são tabeladas, né? E cada coloração de etiqueta é de acordo com o nível de tensão. Essa etiqueta vermelha, ela é para isolação de até 1 kV. Ou seja, você não pode utilizar, por exemplo, esse EPI desta luva isolante de borracha, você não deve utilizar, por exemplo, uma linha de 13.8, que é 13.800 volts. É muito maior do que a isolação da luva permite, né? Isso independente de estar utilizando a luva de vaqueiro por cima, em questão de evitar avarias na sua luva de borracha. Da mesma forma, o EPI quanto ao capacete, a viseira frontal, né? Elas devem ser correspondentes ao nível de tensão que você está trabalhando. Senão, alguns capacetes possuem isolação até 30.000 volts. Você não deve utilizar, por exemplo, um capacete desse se você for trabalhar numa linha de 69 kV, entende? Da mesma forma quanto a sua bota, quanto a sua botina. Você não deve utilizar a botina que possua essa parte de amarração dos cadastros metálicos. Ela deve ser bico de PVC. Ela deve ter um CA, todos os EPIs devem ter CA, certificado de autenticação, emitidos pelo Ministério, Secretaria do Trabalho atualmente.
e todas elas devem ter níveis de tensão compatíveis com a sua atividade. Da mesma forma, o teste de isolação elétrica deve ser feito em instalações e equipamentos. Aqui nós temos mostrando dois testes, né? À esquerda nós temos a imagem utilizando um aparelho chamado megômetro, também da mesma, tem um princípio parecido com o termômetro, mas a diferença é que os níveis de tensão em que ele trabalha são muito maiores. Então, nesse caso, para se fazer um teste de isolação utilizando o megômetro, você não pode utilizar EPIs convencionais, você deve utilizar EPIs de alta tensão, né? E aí nós temos um teste de isolação elétrica em um cabo, que estão testando a isolação elétrica de múflas de um cabo de média tensão. E à direita nós temos um teste de isolação elétrica em um EPI, que no caso, uma botina de eletricista. Quanto à capacitação, é algo importante destacar. É necessário que todos os trabalhadores que atuem na área de elétrica de uma empresa que tenha um prontuário de instalação elétrica, todos eles devem estar capacitados, habilitados, certo? Devem ter autorização para poder realizar seus serviços. Você, por exemplo, nesse exemplo da imagem, não se deve colocar um eletricista que não tenha, por exemplo, nunca lidado com um cubículo de transformação, um cubículo de energização, ou de medição, ou de transformação, um trabalhador que não tenha capacitação suficiente para lidar com um sistema elétrico de potência, ou com níveis de tensão, de alta tensão, para lidar num cubículo desse de média tensão. Você estaria expondo o trabalhador ao risco desnecessário. Também o prontuário de instalações elétricas deve ter todos os procedimentos de emergência, não apenas na questão de socorrer um trabalhador caso ele sofra um acidente, como também ele deve ter um procedimento na questão de combate a incêndio. E é importante frisar, o combate a incêndio deve ser feito por o pessoal da brigada de incêndio, devem estar capacitados e deve ser de acordo com o princípio de incêndio. Você não deve, por exemplo, claro que você não vai utilizar água, por exemplo, no princípio de incêndio, mas de preferência tem que ser o pessoal da brigada. Da mesma forma, para socorrer um trabalhador que sofreu um acidente. Muitas das vezes não é até recomendável você ter que socorrer aquele trabalhador. Por quê? Porque se você chegar a socorrer o trabalhador de forma inadequada, sem o procedimento correto, você pode até trazer uma piora para a situação daquele trabalhador. Como assim? Ele sofreu uma queda de uma altura muito brusca. E aí, dependendo de como o trabalhador, essa vítima esteja, se você, por exemplo, fazer um movimento muito brusco, você pode acabar causando alguma fratura na coluna vertebral dele. E aí pode até deixar esse trabalhador tetraplégico, paraplégico, ou até mesmo causar uma hemorragia interna, fazendo com que o trabalhador venha a óbito em breve. E aqui mais alguns outros documentos que são recomendados, que também fazem parte do prontuário de instalações elétricas e também são alguns documentos complementares, como por exemplo, a instrução técnica quanto ao planejamento da tarefa, quanto à base no campo, né? Isso aí faz parte daquele procedimento mínimo que deve se ter. A questão do aterramento temporário, quando deve ser feito, como deve ser feito, sinalização de canteiro de trabalho, laudo técnico de SPDA, que já foi citado anteriormente, o laudo de aterramento também foi citado, laudo de CA, de EPIs, de EPCs, a ficha descritiva de autorização para trabalhadores na edificação, certificado de conformidade dos equipamentos, ou seja, o fabricante deve fornecer para a empresa a conformidade dos equipamentos que estão sendo utilizados, os planos de atendimento às situações de emergência, o PASES, né? E também o quadro das etapas de segurança, o passo a passo, o que deve ser feito, questão de evacuação, combate a incêndio, socorro em caso de acidente do trabalhador, entre outros.